Que a sociedade tem diversos níveis, isso aí não é novidade para ninguém. Mas será que você sabe quais são os 5 níveis de riqueza que existem na nossa sociedade brasileira? Pois é isso que a gente vai falar nesse vídeo. Então os 5 níveis são extrema pobreza ou pobreza biológica, pobreza material, classe média alta e a classe alta. Nosso livro base de hoje será o livro Reality Como Chegamos Até Aqui, que é de minha autoria. E para entender melhor sobre a estratificação social brasileira, nós vamos utilizar o seguinte sumário. Nós vamos falar o que é pobreza biológica, o que é pobreza material, o que é classe média alta e o que é a classe alta. E se você quer entender como cada nível funciona e como eles são impactados financeiramente, te aguardo depois da vinheta. Eu sou o Patrick, seja bem-vindo ao canal Só no Papiro, um canal onde a gente busca promover o crescimento pessoal, o desenvolvimento pessoal por meio de análises literárias. Deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder novos conteúdos, porque você sabe que aqui o conteúdo é de qualidade. Sem enrolação, vamos para o conteúdo do vídeo. Vamos falar sobre o que é a pobreza biológica, ou também muito conhecida como pobreza extrema. São aquelas pessoas que têm insegurança com relação às necessidades mais básicas do ser humano. Ah, Patrick, mas quais são elas? Comer, beber água potável, dormir, descansar ou até mesmo ter disponibilidade de um abrigo para poder dormir, para poder ficar protegido. Uma ótima imagem para representar isso é essa daqui, de um morador de rua. Então ele tem insegurança com relação à alimentação, água potável, todas essas situações que eu falei, inclusive abrigo, e também muitas vezes, pessoal, quando a gente fala de moradores de rua, eles têm algum vício, eles fugiram de alguma realidade que era muito complicada para eles, então acabaram morando na rua, e essa garrafa com a bebida simboliza também algum vício que ele possa ter. Algum vício em substâncias ilícitas ou até mesmo substâncias lícitas como essa, que se não for usada corretamente pode acabar detonando a vida daquele combatente. Ah, Patrick, mas como funciona essa pobreza biológica na prática? Pessoal, quando a gente fala na área pessoal, nós temos que a saúde da pessoa ou até mesmo a própria vida da pessoa, ela está em risco por causa da falta desses recursos básicos, tá bem? Então aqui é um nível de pobreza biológica, por quê? Porque coloca em risco a vida daquela pessoa, tá bem? Por isso que é biológica. Inclusive esse termo eu peguei lá do livro Sapiens do Yuval Harari, um livro excelente, recomendo que você compre, que você lê, vai abrir muito a sua mente. Seguindo, nós temos a consequência na área social. Na área social, os contatos mais próximos dessas pessoas são pessoas que estão numa situação parecida, tá bem? Então muitos dos amigos tendem a ser também moradores de rua. E vale lembrar que eu sempre digo para vocês que nós somos a média das 5 pessoas que nós mais andamos, então essas pessoas elas fazem muita influência com relação a gente, com relação a quem a gente vai ser. E se você está nesse ambiente aqui, com essa galera, é muito difícil você deixar esse ambiente para trás. Além disso, nós temos consequências na área profissional. Por aqui as pessoas podem sobreviver muitas vezes de bicos, tá bem? Mas eles não têm um emprego fixo, não têm uma renda fixa. Então, sem ter uma renda fixa, eles não têm capacidade de poupança, não têm segurança material. Então, se eles não têm o dinheiro, eles não vão saber se eles vão poder comprar comida amanhã, por exemplo, se eles vão poder comprar água potável, ter acesso a essas coisas básicas, tá bem? Além disso, nós temos também o nível de pobreza material. Quando a gente fala de pobreza material, a gente está falando daquelas pessoas que conseguem atender às suas necessidades básicas e mantêm também uma vida com segurança mínima. Ah, Patrick, mas que classe que é essa? Ela é conhecida também como classe D aqui no Brasil. Quando falamos em pobreza material, nós estamos falando desse segundo nível. Se a gente comparar com o primeiro, no primeiro ele está sem camisa, ele pode não ter camisa, ele está com um copo na mão que pode simbolizar algum vício que ele tenha, que jogou ele ali para aquela situação, tá bem? Que atrapalhou a mentalidade dele até para poder sair dessa situação e ir para essa situação melhor de pobreza material. Aqui ele já tem roupa, tá levando aqui um saco que pode ser, por exemplo, alguma alimentação. Por quê? Porque aqui ele já tem um nível maior de segurança, que eu vou explicar melhor para vocês nos próximos slides. Então aqui temos uma foto que simboliza bem essa situação. O sujeito numa casa simples, mas ele tem ali diversas roupas, as roupas estão lavadas, estão limpas, e está numa situação que ele não tem luxos, mas também ele não vai morrer de fome. Temos também que a pobreza material na prática, na área pessoal,
essa pessoa vai ter a garantia que as necessidades mínimas dela vão ser satisfeitas, só que sem muitos confortos. Então, ela vai ter água potável, energia elétrica, moradia, vai poder escovar os dentes, ela vai poder tomar banho e também vai ter acesso à saúde estatal. Quando a gente fala na parte social, a maioria das interações dela serão com o círculo imediato, ou seja, com a família e também com o pessoal de trabalho, tá bem? Então ela vai ter ainda poucas oportunidades de lazer. Hoje em dia, dependendo da cidade que você morar, nas praças locais ou em atividades da Secretaria da Cultura, até vai ter acesso a algumas coisas bem legais, tá bem? Sem pagar quase nada ou não pagando nada. E os filhos dessas pessoas, eles têm acesso ao colégio. Ah, Patrick, mas como assim? O pessoal que está na pobreza extrema, os filhos, eles não têm acesso ao colégio? Depende da situação, pessoal. Por quê? Eu vi um documentário outro dia, pode ser que seja um caso único, tá? Mas aqui eu vou explorar isso com vocês. Que tinha uma menina, eu até coloquei no vídeo que eu falei sobre a pirâmide de Maslow, que essa menina, ela tinha um filho, ela tentou levar esse filho na creche, só que o que aconteceu? Chegando na creche, eles pediram toda aquela documentação gigantesca. Você acha que tem chance de conseguir a vaga hoje para ela? Sim, se Deus quiser. A adolescente, porém, não consegue nem entrar na creche. Vários documentos são pedidos. A matrícula precisa da certidão de nascimento da criança, carteira de vacinação. Cópia do comprovante de residência com CEP, cópia do RG da mãe e do pai. Ela não tem registro, né? Teste do reflexo vermelho. Você tem tudo isso? Não. Você acha que é possível? Ok. No fim, essa pessoa não conseguiu ter acesso à creche. Ou seja, essa pessoa deixou de ter acesso à creche porque ela não tinha moradia, por ser uma moradora de rua, entende? Mas aqui nessa situação de pobreza material, como a pessoa tem abrigo, ela tem acesso a esse tipo de coisa. Quando falamos na área profissional, essa pessoa vai ter um trabalho informal ou um trabalho de carteira assinada, só que com baixa remuneração. E na parte financeira, essa pessoa ela vai ter ainda uma baixa estabilidade financeira, só que ela tem os recursos mínimos para se manter. Seguindo, nós temos o terceiro nível, que é a famosa classe média. A classe média ela é chamada assim por quê? Porque ela está no meio. Então ela não é nem o mais pobre e também não é o mais rico. E ela é chamada aqui no Brasil de classe C. Então elas estão na classe média, aquelas pessoas com padrão de vida mediano, sem luxos, mas também sem grandes privações. Ah, Patrick, mas me explique mais sobre isso. A classe média é essa aqui que está no meio de toda essa galera, tá bem? Essa foto representa muito bem uma família de classe média. É aquele pessoal que consegue fazer algumas viagens por ano, tem uma família tranquila, as roupas não são muito caras, são roupas ok também. E para entender melhor sobre isso, vamos falar sobre a classe média na prática. Então, na área pessoal, a classe média ela vai ter uma qualidade de vida básica garantida, com algum conforto, mas sem os luxos. Quando falamos na área social, a classe média ela vai conseguir participar tanto daquelas atividades comunitárias lá na comunidade dela, na cidade dela, como também vai poder viajar aí 1, 2 vezes, até mais vezes por ano para locais fora da sua cidade. Além disso, os filhos desse pessoal de classe média já conseguem estudar ali em escolas particulares mais simples, mais baratas e também conseguem até participar de escolas melhores com bolsas de estudo. Na área profissional, eles têm emprego estável e também têm possibilidades de crescimento dentro de seu emprego. E na parte financeira, eles têm capacidade tanto de economizar um dinheirinho, como de fazer planejamentos financeiros de médio prazo. Quando a gente fala na classe média alta, a gente já tem uma classe melhor, também é conhecida como classe B. Então eles gozam de boa qualidade de vida, com acesso a diversos confortos e também têm segurança financeira. A classe média alta é representada por esse alpinista aqui, esse cara que sobe montanhas, né? Por quê? Porque ele já está num nível bem legal. E a imagem que eu trouxe para representar a classe B para vocês, a classe média alta, é essa daqui. O cara já dando uma viajada lá para Paris, conhecendo algumas coisas fora do Brasil. Por quê? Porque ele já tem uma situação financeira um pouco melhor, então ele faz uma viagem para os Estados Unidos, uma viagem para a Europa, para conhecer algumas coisas, para ampliar os seus horizontes, porque ele tem uma situação financeira já um pouco melhor, tá bem? Ele consegue ir, tá? Mas ele não vai com tanta frequência, porque ele não ganha tão bem assim também não. Agora eu entendi! Quando falamos da classe média alta na prática, na área pessoal ela goza de boa qualidade de vida com acesso a diversos confortos e também segurança financeira. Quando falamos na parte social, ela tem interação ativa em eventos sociais e também em eventos culturais. Então, já é aquele pessoal que vai no museu,
que vai ver o teatro, que já tem um gosto mais refinado, vamos dizer assim, tá bem? E também tem acesso àqueles festivais musicais famosos, tá bem? Na parte profissional, eles ocupam cargos de liderança ou cargos de alta especialização, então eles ganham um pouco melhor, por quê? Porque eles têm maiores habilidades. E na parte financeira, gozam de estabilidade financeira que permite que façam investimentos e também o planejamento a longo prazo. E agora nós temos a última classe, que é a chamada classe alta, ou no Brasil também chamada de classe A. É um pessoal que goza de um nível muito alto de conforto, acesso ao luxo e também a segurança financeira ampla, com maior liberdade de escolha. Então, pessoal, o dinheiro ele é um facilitador, tá bem? Quando você tem o dinheiro, você pode escolher, você tem acesso a mais opções, você tem mais abundância em sua vida. Então, você pode escolher entre diversos lugares legais, diversas atividades interessantes, entre diversos países que você pode viajar e não apenas ficar no Brasil. O Brasil tem lugares maravilhosos, tá, pessoal? Antes que você venha com aquela síndrome do vira-lata, falando que nós somos piores e não sei o quê, só por causa do lugar que a gente nasceu, da cultura aqui nós temos coisas maravilhosas. E nós temos uma das maravilhas do mundo. Inclusive, durante a minha viagem para a Bélgica, que eu fui com um grupo de amigos, um dos amigos, ele chegou a comentar o quê? Quando a gente viu o Atomium, que é uma estrutura bem grande, vou colocar na tela aí para você ver o que é, e ele falou assim, nossa, cara, isso é muito massa. No Brasil não tem uma coisa assim. Aí eu olhei para ele e falei assim, cara, mas e o Cristo Redentor? O Cristo Redentor, inclusive, é uma maravilha do mundo. Esse negócio aí, isso não é maravilha do mundo, entende? Então a gente tem muitas vezes essa síndrome do vira-lata, tá bem? Então a classe alta é representada por esse senhorzinho aqui, muito bem vestido, representando que ele tem ali o baralho, tá bem? E a foto que eu trouxe para vocês para representar isso é essa daqui. Não basta ir para Paris, você tem que casar em Paris, não é mesmo, meu cara? Pois é, esse tipo de coisa que essa galera vai ter acesso. E pessoal, vale lembrar para vocês que a classe alta não é porque ela está no nível mais alto desses 5 níveis que eles podem comprar qualquer coisa, tá? Eles têm acesso a algumas coisas de luxo e tudo mais, mas não pode comprar qualquer coisa. Se for comprar aquelas bolsas da Chanel, por exemplo, esse tipo de coisa aí, bolsa de 20 mil reais, 30, 40, aquelas joias lá de 50 mil, esse pessoal aí não consegue aguentar o tranco não, tá? Se for do nível mais baixo dentro dessa classe alta, eles não conseguem comprar esse tipo de coisa, tá bem? O pessoal do alto funcionalismo público brasileiro, por exemplo, eles não têm acesso a essas coisas, a tudo de luxo assim, entendeu? Eles têm que escolher se vai comprar uma coisa ou outra. Por quê, pessoal? Porque se a gente vê aqui no site do Senado que eu puxei quanto está o salário bruto deles hoje, o bruto é esse daqui, tá? Gira em torno de 44 mil reais. Patrick, mas isso é muita grana sim. Só que o que cai na mão dele mesmo, o dinheiro líquido, é o quê? Você tem que abater tanto o imposto de renda quanto a contribuição previdenciária. O imposto de renda dessa galera, a taxa é de 27,5%, ou seja, aí você já tira R$ 12.200. E também na contribuição previdenciária, que é em torno de 14%, tira aí mais uns 6.200, entendeu? Então o salário líquido dessa galera vai ficar em R$ 25.614,98, entende? Tá bom. Então, o que cai na mão dessa galera mesmo não são 44 mil, tá? São ali em torno de 26 mil, quase 26 mil. Então, esse pessoal ganha, sim, muito bem. Eles têm acesso a diversos luxos, podem morar em bairros melhores, mas isso não quer dizer que ele vai poder andar no shopping, ela vai poder andar no shopping, apontar para alguma coisa e já comprar aquela coisa, entendeu? Então, não é porque eles vão ter acesso a ótimos resorts, vão ter acesso a restaurantes mais chiques, vão ter acesso a melhores escolas, que eles vão poder comprar qualquer coisa que eles quiserem, tá bem? Isso falando do nível mais baixo dessa classe alta. Agora, pessoal, para cima o céu é o limite. Então nós temos aí multimilionários, bilionários, que essa galera joga o jogo em outro nível, tá bem? E seguindo, como que essa classe alta ela trabalha na prática? Na área pessoal, eles vivem uma vida de altíssimo conforto, com liberdade para aproveitar o melhor que a vida tem a proporcionar. Na parte social, esse pessoal eles participam de um círculo social de alto nível, onde as escolhas são amplas. E eu lembro para vocês que aquela mesma coisa que eu falei no começo, que os 5 amigos da pessoa, das pessoas mais próximas dela, vão ajudar a dizer se aquela pessoa vai ter sucesso na vida ou não, aqui vai valer também. Os altos contatos dela vão trazer diversas oportunidades profissionais e vão poder ajudar essa pessoa a multiplicar o dinheiro dela
ou multiplicar a sua influência entre as pessoas ricas. Além disso, esse pessoal faz diversas viagens para o exterior. É muito comum eles terem até negócios no exterior ou terem ali o green card para poder morar nos Estados Unidos, por exemplo. Pessoal, quem está bem de vida, quem tem altas habilidades, costuma ser bem-vindo em quase que qualquer país, tá bem? E na parte profissional, o que a gente tem? Esse pessoal se posiciona no topo, nos cargos mais altos, então eles são empresários de grande porte ou estão até mesmo em altos níveis do funcionalismo público. E na parte financeira, essa galera tem ampla capacidade de investimento e quando a gente fala em multimilionários e bilionários, esse pessoal tem a capacidade de fazer mudanças impactantes no mercado. E vale lembrar que, pessoal, o fulano lá é médico, pô, ele ganha bem, ele é rico, não sei o quê. Muitas vezes esse pessoal, por não ter educação financeira, eles acabam se afundando em dívidas e ferrando com a família, tá, pessoal? Não é porque a pessoa ganha bem que ela sabe gerir o dinheiro. E isso chegou a acontecer com diversos famosos de antigamente. Eles ficavam ricos, só que não sabiam manter o dinheiro, não sabiam gastar bem esse dinheiro que eles adquiriam. E como conclusão, eu gostaria de dizer para você que por mais difícil que seja, lembre-se sempre que a sua genética ou o lugar onde você nasceu, ele dificulta sim a sua caminhada, mas ele não determina quem você vai ser no futuro, tá bem? Então, com estudo e com trabalho duro, você pode mudar sim a sua realidade. Eu vi muitos casos de ascensão social aqui no Brasil, inclusive o meu caso é um desses casos de ascensão social. Então eu vim aqui dessa parte da pobreza, tá bem? Da pobreza material, e hoje eu tô aqui nessa parte na classe B, na classe média alta. Consigo fazer algumas viagens, consigo aproveitar a vida, consigo estar em paz mentalmente com os conhecimentos que eu adquiri ao longo do tempo, consigo estar bem na minha profissão principal. E isso, pessoal, daqui para cá não foi nem um pouco fácil. Os meus parentes tiveram que trabalhar pra caramba, eu tive que trabalhar pra caramba. Com 18 anos, eu estudei e passei no concurso da ESA, me tornei sargento. Eu fiquei lá treinando 1 ano e meio, treinei em Fortaleza, treinei na ESA lá em Três Corações. E depois, o que aconteceu? Com 20 anos, me formei sargento do Exército, 3º sargento. Então, eu já era dono do meu narizinho, estava cuidando da minha vida, geri bem o meu dinheiro. Então, o que aconteceu? Com o tempo, eu melhorei de vida e passei para essa classe aqui. Assim eu consegui fazer viagens para o exterior, conheci diversos lugares, consegui abrir minha mente, minha visão, ela melhorou muito, minha visão de mundo, tá bem? Eu vi que o Brasil, nosso país, tem seu lado negativo, mas a Europa também tem os seus lados negativos. Inclusive, em um outro vídeo, lá no vídeo que eu falei sobre a estratégia Barbell, eu falei mais sobre isso para vocês, tá bem? Então, dê uma olhadinha lá no vídeo, se já tiver lançado. Se não tiver lançado, no futuro será lançado. E assim como eu fiz, eu espero que você consiga. Então, estude bastante, trabalhe bastante, leia muito. Eu li mais de 230 livros para chegar até aqui e espero que você passe a minha posição, você fique melhor que eu, tornando assim a sociedade um local melhor para todos nós. Deixe seu like e inscreva-se no canal para mais vídeos como esse.